Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos hoje nos reunindo para ouvirmos mais uma palestra que temos como tema na noite de hoje, família, laços que nos unem. Vai ser proferida pela nossa companheira da casa, trabalhadora da nossa casa espírita, Cecília Barcelos. Nós agradecemos o seu empenho, Cecília, que continue assim, se esforçando, trazendo aí o seu entendimento à luz do Evangelho de Jesus. E nós, de nossa vez, aproveitamos sempre esse primeiro momento para despertar a todos. Vamos divulgar a nossa palestra, ela tem ocorrido aí há mais de ano, né? Toda segunda-feira, e transmiti-la ao maior número de pessoas, né? Nunca vamos parar com esse empenho de todos nós da casa, trabalhadores da casa, de divulgar aos amigos, aos familiares, aos conhecidos, aos simpatizantes da doutrina, aqueles que ainda não são espíritas, mas que têm vontade de conhecer sobre o espiritismo, aproveitar esses momentos, porque a palestra gravada tem a grande vantagem que a pessoa pode assisti-la da sua casa, da onde estiver e no dia que puder. Então, que continuemos com esse empenho de fazer essa divulgação desse trabalho realizado pela nossa Casa Espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Vivemos um momento difícil, um momento complexo, voltou aí a grande onda, né, do Covid, um surto gripal. Continuemos orando. Temos que estar empenhados, todos juntos, unidos em pensamento, orando pelo planeta, orando pela humanidade. Nós espíritas sabemos que nada é por acaso, nada acontece sem que haja um desígnio divino, que haja uma gestão, uma administração e um conhecimento profundo de tudo que ocorre pela a organização que comanda o nosso planeta Terra. Jesus Cristo é o nosso governador, Ele está a par de tudo e conta conosco com um pensamento firme, fé viva no coração, esperança. Precisamos estar com esse pensamento positivo dia e noite, alegres, felizes, agradecidos por podermos ainda, dentro das condições estabelecidas pelo Espiritismo, que a prece chega a todo lugar, contribuir com essa transformação do nosso planeta Terra. Lá na Gênese, na codificação, é muito claro quando se fala da nova era, que seria muito difícil, que teríamos esses pesadelos que estamos hoje aí enfrentando como humanidade coletiva. Então vamos fechar os nossos olhos, nos preparando para dar início à nossa reunião, dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. O perdão das nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal e de todos os males, e que assim seja, Senhor. Muita luz e muita paz. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda, e sempre, avivar o clarão da alegria onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo
onde a coragem desfaleça, entretecer um ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça, extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação, acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância, descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. André Luiz. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez, agradecendo a confiança, da direção do nosso Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar, e pedindo, claro, a proteção dos bons espíritos, as boas intuições, para que tenhamos também uma boa noite de aprendizado, todos juntos, em nome de Jesus, e agradecendo a nossa querida doutrina espírita. Bom, na noite de hoje, nós vamos falar sobre a família e os laços que nos unem. Gente, eu começo perguntando, será que existe alguma família perfeita? Muita gente vai dizer que sim, que conhece exemplos de famílias que são totalmente equilibradas, perfeitas, sem problemas. Nunca é a nossa, A nossa própria família sempre vem carregada de diferenças, de problemas, algumas vezes até de desafetos, de desarmonia em alguns momentos. Pois é, mas a gente vai entender que existe razão até nisso e que mesmo as imperfeições fazem com que todas as famílias sejam perfeitas. Sabe por quê? Porque nós todos estamos aqui no planeta Terra, que é o chamado mundo de provas e expiações. Estamos caminhando ainda para um mundo de regeneração, não chegamos nele. Então, ainda vivemos numa era de sofrimentos, de diferenças, de sentimentos inferiores como rancor, orgulho, inveja, ciúmes. Tudo isso contribui para a desarmonia. Quando a gente conseguir evoluir para um planeta mais humanizado, onde prevaleça o amor, a caridade, os bons ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, tudo isso vai desaparecer, esses sentimentos inferiores, e teremos muito mais harmonia, inclusive nos nossos lares. Mas por que eu estou lembrando que estamos neste planeta de provas e expiações, que é também chamado por muitos de planeta hospital, mas hoje aqui a gente vai trazer para uma realidade um pouquinho diferente. Vamos falar sobre o planeta escola. Se é um planeta escola, todos nós estamos aqui matriculados, E teremos aí diversas provas para realizar ao longo da nossa existência terrena, ou das várias existências terrenas, melhor dizendo, Mas vamos tratar da atual mesmo, Levando sempre em consideração as pretéritas, porque tudo que acontece hoje é resultado do que fizemos ontem, ou nas vidas anteriores. Então vamos lá. Se estamos todos matriculados neste planeta escola, somos alunos da mesma escola ou universidade da vida, como queiram entender, nós precisamos sim aprender com os nossos mestres, com os nossos companheiros de caminhada, os nossos colegas de turma, digamos assim. E quais são os principais companheiros nesta caminhada, os mais próximos? São aqueles que habitam o nosso lar. São a nossa família. Ali está a nossa primeira prova existencial aqui na Terra. Alguém tem dúvida disso? Ninguém, É com quem a gente passa boa parte do nosso tempo, é de onde vêm os nossos laços consanguíneos, as nossas raízes, não é verdade? E muitas vezes a gente às vezes tenta até mesmo negar essas raízes, não se identifica,
com elas. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Para entender, né, à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, a importância da família, mesmo em suas imperfeições, fazendo com que todas elas sejam perfeitas, de acordo com o propósito, né, que elas exercem na vida de cada ser humano, que é o quê? A evolução, o aprimoramento. Vamos lá, então? Já que estamos aqui, vamos trazer, né, algumas reflexões à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 14, de título Honrai o vosso pai e a vossa mãe, o item 8 fala sobre a parentela corpórea e a parentela espiritual. Esse é o título, parentela corpórea e parentela espiritual. Por que o Evangelho trata sobre isso? Porque existe uma diferença, né, entre essas duas parentelas. E é sobre isso que nós vamos refletir agora. Diz o Evangelho: os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo, a fim de lhes servir de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se vê todos os dias. Eis um problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras são duráveis e se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavras do Evangelho. Então, gente, vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui, né? Porque é bem verdade que todos nós, ou quase todos, vivemos experiências semelhantes a essa, de termos, muitas vezes, mais afinidade com um amigo do que com um irmão, de conseguirmos nos abrir mais com o pai de um amigo do que com o nosso próprio pai. Isso para citar exemplos, né? E aí essas afinidades, elas nos fazem refletir sobre esses laços de irmandade espiritual. E aí dentro de casa, às vezes temos aqueles embates, né, fortes. Acho que todo mundo, ou quase todo mundo, quem não tem isso dentro da própria família ou próximo, conhece exemplos de irmãos que não se falam, de pais e filhos que não se dão bem. Mas também existe uma explicação para isso. Aqueles que conseguem entender a importância dessas divergências e o porquê da existência delas, conseguem se sair melhor nessa prova. Mas também é verdade que muitos desistem, né? Desistem da prova. Preferem ali levar um 0. Não vou fazer isso aqui não, que tá difícil demais. Eu não tô dando conta dessa prova aqui não.
vou desistir dela, ano que vem eu repito. No caso, a gente está falando da próxima encarnação, né? Caso a gente tenha uma nova oportunidade. Mas será que vale a pena você adiar essa prova? Sair empurrando com a barriga? Deixar para resolver depois? Talvez não seja tão fácil assim, tão simples assim, né, gente? Com certeza não é. Eu acho que nunca é bom a gente repetir de ano, né? Lá desde o início dos nossos estudos, aí falando da escola de verdade, né? Quando a gente se matricula, tem que passar pelo processo de alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Ninguém gosta de repetir de ano, ninguém gosta de ficar de recuperação, ninguém gosta de ficar de dependência na faculdade. Por que que a gente vai querer ficar na vida? Né? A maneira como a gente precisa refletir também sobre isso, nessa fala de Jesus, quando ele se refere aos discípulos, né? Aqui estão minha mãe e meus irmãos, explicando que eram a família dele pelos laços do Espírito e complementando, como diz o Evangelho, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã, minha mãe. A gente precisa lembrar que conta-nos também a história, né, as relações dos irmãos de Jesus, os irmãos corpóreos de Jesus, né, com ele, não era das melhores também não. Né? Isso explica essa falha. Ele passava muito mais tempo com seus discípulos do que com a própria família. Ele passava muito mais tempo evangelizando, pregando pelos próprios exemplos, do que com a própria família. Ele passava muito mais tempo com seus irmãos, a sua parentela espiritual, do que com a sua parentela corpórea. Isso também nos faz com que a gente se aproxime um pouco mais desse lado humano de Jesus. Porque se a família corpórea dele não era perfeita, entre aspas, a nossa também não tem obrigação de ser. Mas nós somos perfectíveis, estamos todos aqui matriculados nesse planeta escola para evoluirmos. Então a gente aprende com os nossos erros, a gente busca novos acertos, a gente tenta mais uma vez, a gente insiste, a gente corrige, a gente se aperfeiçoa dia após dia. Lembrando sempre que por mais difícil que seja a prova, Deus não dá para ninguém um fardo mais pesado do que o que a gente possa suportar. Então por que a gente pensa em desistir? Não é verdade? Vamos persistir, perseverar. E lembrando sempre, né, também ainda dessa frase, que se nós fizermos aquilo que o Pai nos ensinou, que o Mestre Jesus também, nosso irmão mais velho, né, nos ensinou, nós vamos nos aproximar dele pelos laços do Espírito, que são muito mais fortes que os laços consanguíneos, como a gente vai perceber aqui nessas lições. Eu acabei de dizer, né, Jesus, nosso irmãozinho mais velho, porque Deus é nosso Pai. Então saibamos seguir os exemplos do nosso irmão primogênito, nosso irmão mais velho, para que a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus e sermos todos irmãos pelos laços espirituais. Reforçando um pouquinho mais essa questão, né, desse mundo de provas e expiações, porque se a gente está aqui para evoluir, a cada nova experiência nós trabalhamos pela depuração do nosso espírito. Nós evoluímos um pouquinho mais. Alguns até insistem em permanecer estacionários, né? Mas eu parto do princípio de que quem está acompanhando aqui, quem busca o conhecimento, quem busca esse contato mais íntimo com Deus, está evoluindo, ou pelo menos trabalhando para isso. Então vamos reforçar esse nosso aprendizado, esses nossos estudos, esse nosso cuidado no nosso dia a dia, para que a gente possa passar de ano. E lembrando sempre que a cada nova encarnação a gente evolui um pouquinho e não evolui sozinho. Nós levamos juntos nossos irmãos de caminhada, aqueles que estão no mesmo ritmo, né? Em algum momento, todo mundo vai se encontrar.
né? Mesmo os retardatários, aqueles que estão mais à frente, em algum momento todo mundo se reencontra. Mas isso vai depender sempre, né, da evolução individual. Não depende só da evolução coletiva. Depende principalmente do passo que cada um der a cada experiência terrena. E para que isso aconteça, para que essa evolução aconteça, nós estamos sempre vivendo experiências diferentes e em papéis também diferentes. Mas os laços que nos unem muitas vezes são os mesmos. Por isso que existe essa questão da família e a importância dela para a nossa evolução moral e espiritual. Ora viemos como filhos, ora voltamos como pais, como irmãos, mas os laços permanecem ali. As experiências se repetem, às vezes mudando de papel, para que cada um entenda, né, a importância e a necessidade do outro. Nessa coletividade, nessa vivência entre as famílias. No mesmo capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, é abordada a relação entre pais e filhos, e é por isso que eu estou falando dessa diferença, né, de papéis a cada reencarnação. A gente pode até repetir o mesmo papel, mas eventualmente pode ocorrer, sim, de voltarmos para a Terra em papéis opostos, né? Ora, se na reencarnação passada eu fui mãe da minha mãe, hoje eu sou filha da minha mãe, e por aí vai. E por que isso acontece? Exatamente para a gente viver diferentes experiências e, de alguma forma, buscar restaurar essas relações, né? Corrigir o que precisa ser corrigido dentro desses laços que nos ligam. Nesse capítulo 14, né, nós temos ali um subtítulo chamado A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E a gente vai falar sobre esse trecho do Evangelho. Atenção para a leitura. Não desprezeis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, pelo que podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei com vós mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei por merecer os gozos divinos que Deus associou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, alimentam e desenvolvem esses mesmos princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Isso aqui fala sobre a importância, né, de cada um de nós que tem essa missão como pai, como mãe, não falhar nesse exercício, porque nós seremos cobrados quando chegarmos à pátria espiritual. Será perguntado, o que você fez pelo seu filho? Né? Ele conseguiu evoluir sob a sua tutela? Ele ficou estacionário, mas por qual motivo que ele ficou estacionário? Porque você não persistiu na sua função de pai e mãe? Você desistiu daquele filho difícil? E aí vem a cobrança, né, gente? Porque o Evangelho mesmo aborda isso. A maior pena vai ser ver o seu filho entre os espíritos sofredores. E eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe vai querer isso, né? Falando um pouquinho mais adiante, o Evangelho nos diz o seguinte: os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados,
mais tarde tornam a encontrar-se, felizes pelos novos progressos que realizaram. Mas como não devem trabalhar apenas para si, Deus permite que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Por vezes, esses espíritos se tornam causa de perturbação, mas aí é que está a prova, aí é que está a tarefa. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de ter salvado náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Palavras de Santo Agostinho, Paris, 1862. Mais uma vez, esse trecho nos fala sobre a importância de exercitarmos o amor no seu sentido mais puro, que o Mestre Jesus nos ensinou. Amar ao próximo, amar incondicionalmente, amar na sua imperfeição. Amar aquele filho difícil, aquele pai difícil, aquele irmão difícil. Nós estamos aqui, gente, para amar, para acolher, para perdoar e, através disso, evoluir. É muito claro esse ensinamento. As relações familiares, então, elas acabam se fazendo necessárias para esse processo evolutivo. Só que a gente às vezes insiste, teima, né? O bicho teimoso é o ser humano, gente. Então, assim, essas dificuldades familiares, elas existem por algum motivo, têm uma razão de ser, quer seja por prova, por expiação ou até mesmo por missão, porque nós vimos aqui que existe a permissão divina para que espíritos menos evoluídos e totalmente antagônicos aos nossos reencarnem conosco. Então existe prova, expiação e missão. Ninguém está aqui a passeio, gente. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos amar, vamos nos desenvolver. Lembrando sempre que esses laços, todos eles, se fortalecem pelas reencarnações sucessivas. E isso é trazido para nós no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo de título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A partir do item 18, ele aborda os relacionamentos familiares com o subtítulo A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. Vamos a mais esse trechinho do Evangelho aqui para que a gente possa refletir. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque ao regressarem à erraticidade, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até seguem juntos na mesma encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado e não ser perturbado pelo egoísmo nem pelas sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe fira a estima mútua que os liga. Esse trecho do Evangelho, gente, ele nos fala sobre a afeição real, aquela que existe de alma para alma, a afeição pelos laços espirituais, a parentela espiritual, não a parentela corpórea, porque aqui o espírito depurado, ele não tem
aquela questão do materialismo, dos sentimentos inferiores que são tão próprios aqui da Terra. É tão lindo isso, né? Esse trechinho do Evangelho, ele também nos traz o conforto sobre a continuidade da vida, o reencontro com os nossos afetos. Fala também sobre a verdadeira vida, né? Que é a espiritual. Nós estamos aqui de viagem. Nós somos todos seres espirituais vivendo uma experiência, ou mais uma experiência corpórea, mais uma experiência material, e não o contrário. Então, nós devemos nos preparar para esse retorno, para esse reencontro. Nós devemos trabalhar por fortalecer aqui na Terra cada vez mais os laços espirituais que nos unem. E isso só pode ser feito através do exercício diário, do amor, da caridade, da compaixão, do perdão. A união e a afeição entre os parentes, isso é muito claro, né? Isso é um indício da simpatia anterior à nossa encarnação atual, já que os verdadeiros laços ocorrem lá no plano espiritual. E o que dizer então dos antagonismos? Sabe, aquela pessoa que não se encaixa na nossa família, os nossos entes antipáticos? Também eles são resultantes, muitas vezes, de existências pretéritas. Isso está muito claro também na sequência aqui deste capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que destes recebem. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se apagam. É desse modo que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Seria quase que uma miscigenação espiritual, né, gente? É um contribuindo para o outro, né? Conforme o seu adiantamento moral. Com a reencarnação e o progresso, continuando aqui mais um trechinho do Evangelho, com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, gravitando juntos para chegarem a Deus. Se alguns fraquejam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas a esperança não está de todo perdida. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados e, portanto, estreitamento dos laços de afeição. Reforçando mais uma vez, conforme a própria lição do Evangelho nos diz, nós nunca estamos sozinhos. Se nem todos os nossos parentes espirituais encarnaram conosco nessa existência atual, aqueles que não vieram seguem no mundo maior, nos intuindo, nos protegendo, nos dando aquele apoio moral através das intuições, da proteção espiritual, velando por todos nós. Dentro, é claro, das limitações que são permitidas, né, gente? Porque existe, obviamente, o nosso livre-arbítrio. Então, de nada adianta algum antepassado meu, algum parente espiritual querer me intuir, me orientar, se eu teimar em fazer do jeito errado. Se eu não estiver afinizada com os bons espíritos, eu não vou compreender essas boas intuições. Não é verdade? Já estamos caminhando para o fim. Um último trechinho aqui de O Evangelho segundo o Espiritismo sobre essas relações familiares, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Resumindo, né, gente? Acho que todos esses trechos que nós lemos aqui do Evangelho, buscamos uma interpretação, eles
nos fazem refletir sobre a primeira pergunta que eu fiz lá no comecinho, né? Existe família perfeita? Todas as famílias são perfeitas, mesmo com as suas imperfeições. Porque são essas imperfeições que nos servem de provas, de expiações, de missão. O que nós não podemos é fraquejar diante disso. Nós não podemos errar novamente. Se estamos passando por essa experiência, é porque ela se faz necessária. Se essa prova existe, nós precisamos desta vez passar de ano. Não dá para repetir de novo não, gente. Bora trabalhar para que a gente possa todo mundo ser aprovado nessa universidade da vida. Depende de cada um, da vontade, da determinação, da fé, da perseverança, da capacidade de amar incondicionalmente. Saibamos, então, nos colocar no lugar do outro, daquele pai, filho, irmão difícil. Saibamos exercitar o perdão. Sabe aquele seu parente corpóreo que você não fala com ele, sabe, sei lá, há quanto tempo, de repente por uma coisinha boba que aconteceu? É melhor aparar essas arestas aí enquanto tem a oportunidade, hein? Fazer as pazes enquanto se está aqui, nessa existência física. Para não repetir de ano de novo. Já pensou ter que voltar e cumprir essa mesma disciplina mais uma vez e encarnar com esse irmãozinho difícil? É o que vai acontecer, gente. Vai ter que ir até conseguir passarem os dois, tá? Não dá para poder pular essa lição. Pula agora, mas vai repetir de ano e vai ter que cumprir ela em algum momento. Então vamos aprender com essas diferenças. Vamos exercitar o amor ensinado por Jesus, esse amor incondicional. Vamos praticar o perdão e vamos aproveitar essa oportunidade que nos é dada dentro das nossas famílias de evoluir, seja do ponto de vista individual ou coletivo. Todos nós temos essa responsabilidade de trabalhar a nossa melhoria própria e de auxiliar o nosso irmão de caminhada. Para isso é muito fácil, é só seguir os ensinamentos do Mestre. Muita gratidão pela oportunidade de refletirmos sobre essas lições. Espero que, de alguma forma, a gente possa, pelos laços que nos unem, e aqui estamos falando não só dos laços corpóreos, mas principalmente dos laços espirituais, estarmos juntos outras vezes estudando o Evangelho de Jesus. Obrigada, uma semana abençoada a todos nós. Fiquem com Deus. Que nosso Mestre Jesus os abençoe. Gratidão. Uma boa noite a todos. Vamos agora para a última parte dos nossos trabalhos dessa noite. Não se esqueçam da água para ser fluidificada. E como sempre, nós lembramos a todos os nossos irmãos para que esqueçam da correria, dos problemas, das dificuldades e elevem os seus pensamentos ao Mestre querido. Nesses momentos, para que possam receber de forma muito positiva o passe à distância. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Acalmando os nossos corações, a nossa mente, retirando toda e qualquer preocupação nesse momento. E vamos mentalizando o nosso querido Mestre Jesus, de braços abertos, como se estivesse a nos abraçar. E vamos agradecer pelo dom da vida, por mais essa oportunidade maravilhosa, essa encarnação, por tudo aquilo que Ele nos traz como forma de aprendizado. Vamos pedir pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Vamos pedir por toda a equipe espiritual
sob o comando do nosso querido irmão Cornélio, rogar as falanges do Dr. Bezerra de Menezes, do nosso patrono, e pedir que esta casa, que tanto bem tem feito, possa ser sustentada pelo amor de Jesus. Vamos pedir por todos os trabalhadores, pedir pela equipe espiritual e rogar a Jesus que ilumine e proteja a todos. Vamos visualizar o planeta Terra nessa fase tão difícil de final de transição planetária. E vamos rogar a Jesus a sua misericórdia, para que leve o nosso pedido ao Pai, que essa transição, esse finalzinho, seja mais calmo, mais tranquilo, para todos nós que aqui estamos. E vamos agradecer a grande oportunidade que Jesus nos deu de estarmos aqui, tendo a oportunidade de realizarmos a nossa reforma íntima, tão necessária, para que todos nós possamos ter a oportunidade de viver no mundo de regeneração que a Terra irá se transformar dentro de poucos anos. Vamos pedir pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, e vamos vibrar com muito amor para que todos eles possam receber essas energias positivas. Vamos rogar ao Pai a sua misericórdia para todos os nossos irmãos necessitados, para aqueles que estão passando por problemas difíceis, por grandes provações, por expiações, para que tenham fortaleza, ânimo, fé em Jesus, para ultrapassarem todas as dificuldades. Vamos pedir por todas as criaturas, todos os animais, pela natureza. Pedir a Jesus o seu olhar misericordioso para todos nós. Mestre amado, volta o teu olhar para cada um dos teus filhos. Tu és o nosso médico. O Senhor nos conhece profundamente e sabe de todas as nossas dificuldades, das nossas mazelas, das nossas fraquezas. O Senhor pode nos ajudar para que possamos sempre caminhar rumo ao bem, rumo à nossa reforma íntima, à nossa transformação. Nós te rogamos, Mestre querido, por todos aqueles nossos irmãos que, terminada a sua missão, o seu tempo, retornaram à pátria espiritual. Vamos rogar também por todos os familiares que aqui permaneceram em luto, em grande sofrimento, pedir que eles tenham resignação, porque todos nós um dia nos encontraremos no amor do Pai. Senhor Jesus, nós te pedimos por todos aqueles nossos irmãos que estão sofrendo tristeza, depressão, desânimo, vontade de abandonar os planos, os projetos, a vida. Ah, Senhor Jesus, olha por esses nossos irmãos, para que não desistam, para que tenham ânimo, para que encontrem fé inabalável, para que confiem no teu amor, na tua luz em suas vidas e que possam continuar as suas caminhadas. Não permita, Senhor, que desistam, tão perto que nós estamos dessa transformação que será realizada no nosso planeta, em que de provas e expiações passaremos a um planeta de regeneração, aonde o bem vai prevalecer. Que todos nós que ainda estamos tendo dúvidas, desânimo,
diante das dificuldades, possamos acreditar sinceramente nessa tua promessa, Senhor, de que um dia viveríamos num planeta feliz, num planeta de paz, num planeta de amor. Mestre, nós te entregamos a nossa vida, a nossa família, nossos entes queridos, para que o Senhor cuide de cada um de nós, para que cuide deles com o teu amor. Nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor fará sempre o melhor para cada um deles e para nós também. Nós temos certeza do amor do nosso Pai, de Deus o Criador, e sabemos que Ele também só faz aquilo que é o melhor para nós, ainda que muitas vezes não consigamos compreender a tua vontade e a vontade do Pai. Acalma o nosso coração diante das dificuldades, dos problemas que não conseguimos resolver. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar a solução, a encontrar o caminho do bem, a encontrar a Ti, Senhor, para que possamos colocar o Senhor em nossos corações. Visita o nosso lar nesse momento, visita a nossa família, traz o Teu amor, a Tua união, ajuda-nos para que possamos cooperar com os nossos familiares e que eles possam cooperar conosco. E ainda assim, se não houver essa compreensão dos nossos familiares, que cada um de nós possamos ter a paciência necessária para lidar com esses parentes difíceis, sabendo que nada acontece ao acaso e que se o Senhor nos colocou juntos, sob o mesmo teto, a mesma família, é para que nós possamos tirar disso um aprendizado, que nós possamos compreender bem essa lição que o Senhor nos passou. Senhor Jesus, enche o nosso coração da Tua luz, que possamos sentir nesse passe à distância o Teu amor entrando em nossos corações, limpando as nossas mentes de tudo que é negativo, fazendo com que o nosso coração possa florir e que nós possamos, Mestre querido, passar a ser os Seus fiéis seguidores. Fluidifica a água, Senhor Jesus, trazendo aquele alimento que necessitamos para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo, a medicação necessária. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Que maravilha, meus irmãos, como orar faz bem a cada um de nós. Que todos vocês tenham uma boa semana, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos.